Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Mais uma vez, estamos diante do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Hoje, dia 9 de outubro de 2025, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Hoje estaremos vendo visão geral, primeira parte, e então depois estaremos entrando em cada livro. No Novo Testamento, Jesus é representado como Filho unigênito de Deus, o Verbo encarnado, o Salvador, o Messias prometido, a cabeça da igreja. Ele é mostrado como um ser divino e humano que viveu na terra para curar, ensinar e oferecer a salvação através da sua morte e da sua ressurreição. Versículo de ouro diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade inquestionável. Ele era crítico do establishment religioso da teocracia. Ele era indiferente à politicagem. Ele curou os doentes. Ele expulsou os demônios do corpo de homens e de mulheres. Ele disse às pessoas que Deus as amava e as perdoava. Ele disse às pessoas para se afastarem do pecado e buscarem o reino de Deus. Ele ensinou as parábolas, revelando a natureza de Deus, a humanidade e a hipocrisia religiosa. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Seus discípulos eram compostos por nobres e pobres, que deixaram tudo para segui-lo. Ele expulsou os cambistas e os do templo com uma corda desfiada. Ele foi preso, açoitado, condenado à morte da cruz e sendo a pior das punições da época. Seu corpo foi colocado num túmulo de um rico benfeitor. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele apareceu às pessoas várias vezes antes de subir aos céus. É o que a Bíblia diz sobre Jesus. Não crê em mim? Veja você mesmo lendo o Novo Testamento. Nosso destaque diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um aspecto de um cinto de ouro. Apocalipse 1:13. Nossa leitura está em vários versículos para dizer cada coisa que Jesus representa em cada leitura. Aí diz assim: E dará à luz a um filho, chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui Jesus aparece como Salvador. Mateus capítulo 1, verso 21. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Jesus aparece aqui como o Verbo que estava com Deus. Também, eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17. Ou seja, o Filho amado de Deus. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, verso 9, ou seja, Filho unigênito de Deus. Ainda, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Lucas 2:11. Aqui Jesus, o Salvador, o Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Aqui Jesus aparece como
cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, nós vamos dar uma observada aqui, através destes versículos, sobre algum princípio, algum momento, falando sobre os aspectos de Jesus, mas prioritariamente vamos fazer uma leitura do cenário, de como eram as situações quando Jesus veio, essas coisas que a gente precisa evidenciar na nossa vida. O cenário e as pessoas. O Novo Testamento é grandemente influenciado por eventos que aconteceram no Velho Testamento. Além disso, observe como apenas uma página separa o Velho Testamento do Novo, mas representa cerca de 400 anos de silêncio das profecias dos profetas, do silêncio da história adicional que mudou significativamente o mundo, a respeito de Jesus Cristo e seus discípulos. Durante aquele período, os gregos e depois os romanos conquistaram o Oriente Médio, introduzindo suas filosofias, línguas e cultura. E o Novo Testamento incluiu várias seitas e grupos, o qual começaram baseados em diferentes reações e influências externas. Assim como no Velho Testamento, a Israel acabou se envolvendo com a crença dos outros povos, assim aconteceu com os judeus, com o domínio dessas novas culturas, né? Do Oriente Médio, as pessoas que vieram habitar em Jerusalém, a influência de todos os povos e do governo dos romanos, que passaram a dominar toda aquela área ali, e todos os judeus. No Novo Testamento, Jesus é representado como o Filho unigênito de Deus, o Verbo encarnado e o Salvador e o Messias prometido. Aspectos gerais e evidenciados no Novo Testamento. Alguns, como os saduceus, abraçaram os governantes estrangeiros e foram recompensados com posições do poder político, ou seja, aqueles judeus que se chegaram, que eram mais nobres, tinham muito dinheiro também, eles procuraram aproximar-se dos governantes. E aí isso fez com que eles se tornassem mais achegados a eles e tivessem posições políticas. Tá? Mas eles não podiam muitas coisas, não. Eles só estavam ali para manter suas posições, seus status, que eram os saduceus. Os fariseus seguiram em outra direção e se tornaram ainda mais rígido em sua observância da lei de Moisés e tradições orais, que foram adicionadas para ajudar a impedir que as pessoas quebrassem a lei inadvertidamente. Ou seja, as pessoas, os outros judeus que não eram ricos, todos os outros da sociedade, passaram a ter a influência das tradições. Era uma espécie de uma análise da lei e eles passavam a seguir essas tradições e não mais a lei como foi escrita por Moisés. Por isso que Jesus vem questionando eles sobre esse abandono do ensino prático da lei para viver as tradições, que muitas delas foram influenciadas nas culturas pagãs e até mesmo em ditames de homens que não serviam a Deus de coração, mesmo sendo líderes em Israel. Os essênios foram ainda mais longe, se separaram fisicamente de todos os outros, vivendo uma vida de estrita autodisciplina, enquanto
abstinham-se de todos os prazeres físicos. O radicalismo religioso, ele não ajuda em nada. Ele muitas das vezes atrapalha a comunhão, atrapalha a amizade, atrapalha o amor entre as pessoas, divide, né? Essas coisas não são agradáveis. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos afastar de todas as pessoas. A gente pode se afastar daquelas que, conhecendo a verdade, resolvem se afastar da verdade. Ou seja, elas se tornam pessoas que depois de provar o amor de Cristo, a graça de Cristo, elas apostatam da fé e passam a seguir espíritos enganadores, modo de viver que contrariam a vontade de Deus. Aí essas pessoas são tratadas pelos apóstolos, ensinadas, para que a gente não entre em comunhão com elas, porque se elas abandonaram, apostataram, elas não podem estar influenciando mais a vida, a família das pessoas que querem servir a Deus. Os zelotes desprezavam os governantes estrangeiros e lutaram incansavelmente para derrubá-los. Então, esses judeus zelotes, eles já eram mais daqueles que eram radicais, que queriam a briga, que queriam a derrubada do governo a qualquer custo. E isso trouxe muitos problemas. É por isso que, baseado nesses problemas dos zelotes, é que os discípulos foram muito perseguidos. Porque não só os judeus que traíram a Cristo, que os sacerdotes, o sumo sacerdote, o sinédrio, que se vendeu ao engano e que passou a seguir as doutrinas de Satanás e não cumprindo a palavra de Deus como deveria, mas também os romanos passaram a ver os pregadores da palavra, os discípulos e o próprio Filho de Deus como um perigo. Um perigo. Por quê? Porque se de repente aparecesse o mesmo rei, que conseguisse um grande exército, ia derrubá-los do trono, né? Ia derrubar o imperador romano. E isso dava medo neles. Por isso que esses zelotes eles causaram muito problema. Roma usava cobradores de impostos, chamados publicanos, alguns dos quais eram judeus. Estes eram abertamente desprezados por outros judeus, que os viam como traidores, pegando dinheiro do judeu para ajudar a financiar a opressão romana e a adoração aos ídolos. Os samaritanos, que viviam nas terras entre a Judéia e a Galiléia, eram vistos como impuros por muitos judeus, porque eram partes israelitas e partes gentílicas, e adoravam a deuses diferentes. Os gentios eram não israelitas, vistos como impuros pelos judeus. Os judeus, como rigorosa observância, foram proibidos de se casarem ou se confraternizarem à mesa dos gentios. Os saduceus eram uma grande parte aristocrática e detinham o controle do templo e de Jerusalém. Quando Jesus purificou o templo, foram os saduceus que perderam uma significativa quantia naquele dia, porque Jesus ele não aceitava o fato da casa de Deus ser transformada num covil de ladrões, né? O nome fariseu significa separados. Os fariseus geralmente não se davam bem com os saduceus. No entanto, ambos os grupos se uniram em seus esforços para condenarem a Jesus. Alguns fariseus dignos de nota incluem Nicodemos, José de Arimateia, assim como Saulo de Tarso, antes da sua visão. Os pergaminhos do Mar Morto foram escritos e guardados por uma comunidade essênia em Quirã. Estes pergaminhos incluíam textos bíblicos anteriores à versão dos textos mosaico em hebraico, padrão do Velho Testamento.
do rei Jaime em cerca de 1000 anos antes de Cristo. Mateus, conhecido como Levi, antes de sua conversão, foi chamado para ser um dos apóstolos, como publicano que era. Na verdade, o chamado foi feito pelo Salvador, quando Mateus estava assentado na alfândega. Mateus capítulo 9, verso 9, e Lucas capítulo 5, verso 27. Alguns gentios notáveis no Novo Testamento incluem o centurião de grande fé que pediu a Jesus para curar seu servo, Mateus capítulo 8, a mulher sírio-fenícia ou cananeia que pediu a Jesus para curar sua filha, Marcos 7, 26, o centurião na cruz de Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor, que esteve lá abaixo da cruz e que disse que Jesus era realmente o Filho de Deus. Cornélio, gentil convertido, logo após a ressurreição de Jesus, que foi batizado por Pedro em Atos 10. Lídia, a primeira pessoa convertida na Europa, né? Que foi batizada por Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Lucas, um dos 4 escritores dos evangelhos. Febe, Romanos capítulo 1, verso 2. Cloé, capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 11, e muitos outros que se converteram ao cristianismo pelo esforço missionário de Paulo. As identidades de Jesus. Deus como Filho de Deus, ele é visto como Filho unigênito, igual à divindade ao Deus Pai. Ele é a palavra que gera tudo, que salva, que criou todas as coisas, e ele é a palavra que gerou este evangelho da graça, né? Ele é o verbo que se fez carne. O verbo encarnado, João descreve como logos, que quer dizer verbo, que estava com Deus e era Deus. Vindo ao mundo, ele se manifestou para que todos pudessem vê-lo e senti-lo. Messias, os evangelhos retratam como Messias esperado, o ungido do Senhor, a cabeça da igreja. Jesus é também a maior autoridade sobre todas as pessoas, sobre o universo e sobre todos os poderes. As ações e propósitos de Jesus. O exemplo de vida. Ele é um exemplo de uma vida sem pecado, que ensinou através das suas ações, curando os enfermos, alimentando os famintos. Jesus também é tido como intercessor, é visto como o sumo sacerdote que intercede pela humanidade, oferecendo orações a Deus em favor dos fiéis. Jesus também é visto como a esperança e o libertador. Os cristãos esperavam por sua volta, como o libertador definitivo e a bem-aventurança de todos. Jesus também é a luz do mundo. Os evangelhos apresentam ele como a fonte da vida e a luz que dissipa as trevas. Jesus também tem um legado. Primeiro, a reconciliação. Sua vida, morte e ressurreição oferece a reconciliação, perdão e vida eterna através do derramamento do seu sangue. Jesus também é o Alfa e o Ômega, que está escrito no livro de Apocalipse. Ele é aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Ele é aclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem muito mais coisas que nós vamos estar aprendendo no Novo Testamento. Amanhã estará dando a segunda parte para que você tenha uma reflexão a respeito desta graça de Deus que foi manifestada, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o que mais importa hoje para nós, para que a gente fique assim mais envolvido com a graça de Deus e possa fazer com que essas coisas penetrem no fundo do nosso coração. O que nós tiraríamos desse ensino para nós? Primeiro, nós precisamos ter Jesus
como aquele que entregou-se a si mesmo por nós, né? Ele veio dos céus, ele mesmo se propôs morrer no lugar dos homens. Ele mesmo resolveu ser a ovelha muda que foi para o matadouro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As figuras que nós aprendemos no Velho Testamento sobre ele como unigênito do Pai, ele como Filho de Deus, ele como Filho do homem, ele como Salvador, ele como a luz, ele como aquele que governa todos os povos, ele que estava com Abraão, ele que esteve com Jacó, ele que esteve com José, enfim, todo no Velho Testamento nós explicamos, existe uma figura, uma tipologia a respeito daquele que viria para a salvação da humanidade. Então, o que nós hoje, que conhecemos a história, já passamos por todo esse conhecimento, o que nós tiramos para a nossa vida? Primeiro, que o nosso Jesus, ele veio mostrar que a carne pode ser vencida pelo poder de Deus. O pecado não pode manter a pessoa na escravidão, se estivermos em Cristo. Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. O derramamento do seu sangue não foi em vão. Foi justamente para que através dele nós tivéssemos a nossa vida mais limpa, mais branca como a neve, como diz lá em Isaías. É aquele que limpa a nossa vida, que nos purifica, que nos santifica para podermos nos aproximar do Pai, que é cheio de vida. Jesus é o nosso grande e sumo Salvador. Jesus é a nossa fonte eterna de alegria, de felicidade e de paz, grandiosamente falando. Então, ele é a pessoa, a terceira, a pessoa do Pai, a segunda pessoa da Trindade. Ele veio justamente para nos resgatar dos vícios, nos resgatar da maledicência, nos resgatar da ação do pecado, nos trazer vida e vida com abundância. Ele é a luz que clareia a nossa vida. Então você precisa colocar seu coração, abrindo seu coração para Jesus, para que Ele, através do seu amor, da sua grande misericórdia, que Ele manifesta, diz assim: e ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida em favor dos seus amigos. Jesus te tem como amigo. Jesus nos tem como alguém que precisa dele, que depende da sua bondade, que depende da sua misericórdia, que depende do seu perdão, que depende da sua compaixão. Então você é a pessoa que interessa para ele. Somos pessoas que interessamos para ele. Ele quer muito a nossa libertação, ele quer muito nos purificar, ele quer muito nos santificar, ele quer muito nos tirar do poder do mal e nos colocar nos atos de Deus. Ele quer nos levar para a sua casa. Então, que você possa colocar no seu coração esta esperança, esta fé, esta graça, esta misericórdia, como dizia os apóstolos, pois Jesus é aquele que veio para nos resgatar do poder das trevas, nos colocar na sua maravilhosa luz. Então que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante do Pai e diante do Teu poderoso Espírito Santo para Te glorificar no fundo do nosso coração, pedindo graça, sabedoria, bondade e compaixão. Quero Te agradecer por Sua bondade para conosco,
por cada pessoa que nos acompanha nesta oração, que cada pessoa que está agora assim escutando este momento de oração, que essa pessoa seja fortalecida na sua alma, essa pessoa possa ser alcançada no seu coração e ela possa ser uma pessoa que entenda o quanto o teu amor é importante para a vida dela, Senhor. E ela, em vez de ficar preocupada, ansiosa, até mesmo amedrontada, com medo da morte, com medo de dar tudo errado, com medo de não vir a ter sucesso, que esta pessoa coloque a sua vida no altar. Essa pessoa te busque e encontre salvação, Jesus. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que através destas orações, pessoas que estão no leito sejam curadas, Senhor. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão à beira da morte, que essas pessoas desistam e não morram. Façam como Pedro, que mesmo tendo negado o Filho de Deus 3 vezes, chorou amargamente, mas não se matou como Judas. Judas vendeu seu coração para Satanás. Judas traiu o teu próprio filho, meu Pai. E é muito ruim quando nós não entendemos, Senhor, que o teu filho, o amado filho, veio trazer o evangelho de paz, de perdão, de resgate, não o evangelho comercial, não o evangelho de aprisionamento, mas de liberdade. A tua palavra é muito clara quando diz: se o Filho pôde vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós não fomos chamados, meu Pai, para estarmos debaixo do poder do mal. Nós fomos chamados para estar envolvidos num corpo chamado igreja, cujo cabeça é Jesus, cuja maior autoridade é Jesus. Nós também fomos chamados para viver uma salvação que Jesus Cristo, como teu Filho e Salvador, nos trouxe. E trouxe para a nossa vida o maior dos resgates. Também, Senhor, nós fomos chamados para estar junto ao teu Filho unigênito, aquele a quem o Senhor ama. Quando o Senhor disse para os teus discípulos: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então, Pai Celestial, que a gente também possa ter prazer no teu Filho, que a gente possa também ter aproximação com teu Filho. Como ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando estamos perto de Jesus, meu Pai, a nossa vida muda. A luta, Senhor, parece ser mais leve. A batalha passa a ser contida. A angústia dá lugar à esperança. A tribulação, Senhor, se torna tão pequena diante do peso de glória que está preparado para aqueles que vencerem. O pecado se torna nada diante do poder que está no sangue do teu Filho e nos dá esperança de reconciliação. Oh, meu Pai, é maravilhoso estar diante de Ti. Também, Senhor, queremos ter na nossa vida a palavra da vida. O Verbo que se fez carne continua tendo a palavra. Ele é a palavra, ele, na sua palavra, pode nos libertar. A tua palavra é muito clara quando diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então queremos muito, meu Pai, que o Senhor, por sua bondade, sua compaixão, sua misericórdia, nos livre, Senhor, nos liberte, Senhor, nos sare, Senhor, nos fortaleça, meu Pai, nos dê uma visão cada vez mais próxima do teu agrado, que a gente não se prenda no poder do pecado, do ódio, da amargura, que a gente não esteja, Senhor, voltado a fazer as coisas que ofendem a tua santidade e que não ajudam o próximo, Senhor. Por favor, meu Deus,
Estamos vivendo tempos difíceis, mas se o Senhor estiver conosco, a nossa vida será melhor. Quero te pedir em prol do meu Brasil, desta nação tão importante para nós, dessa nação que é o berço do Pentecoste aqui nas Américas, meu Pai. Por favor, abençoa a nossa nação, livra a nossa nação, Senhor, de se transformar num país de perseguição religiosa, Senhor, de morte àqueles que confiam em Ti, que Te amam, como está acontecendo na China e em outros países, Senhor. Nos livra daquelas religiões, Senhor, que querem destruir o país com separação, daquelas filosofias, daquelas narrativas, meu Pai, que em vez de nos unir para a gente se ajudar um ao outro, nos faz separar, luta para que a gente viva odioso, viva, Senhor, com uma vida totalmente amarga e distanciada. Por favor, Senhor, nos ajuda a compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e não desistir do outro, não desistir de ajudar, de amparar, de estender as mãos, de abraçar, de socorrer. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, resgata a nossa vida, resgata o teu povo, resgata a nossa nação, resgata-nos, Senhor, para estarmos mais próximos de Ti, para Te amar de todo o nosso coração e para não nos deixar levar pelo ódio, Senhor, e nem tampouco, Senhor, nos deixar levar por qualquer pensamento de maldade. Por favor, meu Deus, entregamos a nossa vida, a nossa alma diante de Ti como algo, Senhor, que é muito importante, que é fazer o nosso melhor, que é ajudar o próximo, que é compartilhar com quem precisa, meu Pai. Nessas horas, quantos estão no hospital por acidente, ou quem foi, ou colocaram lá, mas ninguém visita. Esta pessoa está fadada a não ter para onde ir. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor possa auxiliar esta vida, socorrer o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o ancião, a anciã. Que o Senhor possa, Senhor, ajudar os pais que estão, Senhor, colocados em asilos pelos filhos ou abandonados lá, Senhor. Quero te pedir de todo o meu coração, em prol, Senhor, daquele que está desempregado, passando fome, aqueles que estão dentro das matas da Amazônia, Senhor, e que muitas das vezes não tem o que tirar, se não tiver a caça, se não tiver o peixe no rio, Senhor, e as outras coisas, e as vestimentas, como é que vai ser para eles darem uma educação aos seus filhos? Como vai ser, meu Pai, se eles estão largados, esquecidos, abandonados pelos governantes, meu Pai? Salva a minha nação, toca no presidente, toca nos ministros de Estado, nos ministros do Supremo Tribunal Federal, em todos os tribunais, Senhor, que existem no nosso país, em cada comarca, que a gente viva em paz, que a gente respeite, Senhor, o direito, faça a justiça correta, seja o Senhor aquele que vai ajudar cada juiz, cada desembargador, cada líder do Ministério Público a fazer o que é justo, o que é honesto, não aceitar barganha, não se envolver com a corrupção. Quanto aos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos e governadores, meu Pai, que esses homens sejam envolvidos pelo Teu Espírito Santo, se deixem levar pela santidade da Tua palavra, se convertam dos seus maus caminhos e ajude o povo, Senhor. O povo precisa urgente de socorro, de amparo. Oh, meu Deus, faz a diferença na nossa nação.
faz a diferença no nosso estado, para que o Senhor salve o nosso estado, ajude as pessoas que estão miseravelmente, Senhor, sofrendo, angustiada. Quantas pessoas não estão presas na mão dos marginais, na mão, Senhor, daqueles agiotas, na mão daqueles que só querem lucros, que não tem pena do pobre, do necessitado, mas se puder subjugar, todo mundo vai subjugar. Pai, em nome de Jesus, resplandece teu rosto sobre as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, na angústia, não nos deixe no pecado, não nos deixe na traição, não nos deixe, Senhor, na imundícia da promiscuidade, não nos deixe no sodomismo, não nos deixe seguir nossos próprios desígnios, porque nós somos humanos e carnais. Mas perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda a viver de acordo com a tua verdade e a tua santidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, eu te adoro e te bendigo na minha vida, na minha alma. Abençoa nossos familiares, abençoa, Senhor, nossos vizinhos, abençoa, Senhor, nossos amigos, abençoa até aqueles que não nos querem bem, Senhor. Abençoa, sim. Abençoa quem estiver ouvindo esta oração. Abençoa quem, Senhor, dá ouvido a essa oração e crê e orar conosco. Que o Senhor abençoe sua vida. Que essa pessoa que está ouvindo agora seja tocada, seja curada, seja fortalecida. De alguma forma, sinta a tua presença, Pai. E milagre venha acontecer na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, nas suas fazendas, no seu caminhão, Senhor, no seu trabalho cotidiano, na sua empresa, em cada coisa que faz, Senhor, que se multiplique aquilo que a pessoa tem na sua casa e que não passe fome, Senhor, e nem necessidade e não seja ferido por doença mortal. Assim eu te peço e te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus.